Olá, pessoal. No nosso encontro de hoje, nós iremos conversar um pouco sobre as alterações transassais, discutir diagnóstico e tratamento da mordida cruzada posterior. Por definição, a mordida cruzada posterior corresponde a uma relação transassal inadequada dos dentes posteriores superiores em relação aos dentes posteriores inferiores. Ou seja, numa situação ideal, essa seria a proporção correta dos dentes superiores em relação aos inferiores, transversalmente. A gente costuma sempre fazer referência, fazer alusão à relação entre uma caixa e sua tampa, quando a gente vai se comunicar com os pacientes para tentar explicar um pouco da importância desse encaixe correto transversal para definir uma boa oclusão. A gente vai, ao longo da nossa conversa, perceber que existem fatores diferentes que podem causar essa mordida cruzada posterior e que isso vai impactar diretamente na maneira como se trata cada uma dessas situações. Por que a gente vai falar hoje sobre mordida cruzada posterior? Primeiro, porque a maloclusão em si é um problema de grande impacto na saúde pública. É o terceiro problema mais comum odontológico na saúde pública. E essa maloclusão, ela está diretamente relacionada, incidindo em crianças ainda muito jovens, que entre 3 e 6 anos, mais de 70% das crianças ainda em dentição decídua já apresentam algum tipo de maloclusão. E quando a gente pensa nesse universo das maloclusões que chegam precocemente, a mordida cruzada posterior representa um grande percentual desse número. E por isso a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa referida maloclusão. Por que ela pode estar presente? Quais são os fatores etiológicos relacionados? A mordida cruzada posterior está relacionada a uma série de fatores. O principal deles, sem dúvida, são os hábitos de sucção, dedo e chupeta. Também estão relacionados a problemas respiratórios, mau posicionamento dentário, perda precoce ou retenção prolongada de dentes decíduos e interferências oclusais. A gente vai conversar um pouquinho sobre cada um deles. Antes de começar, existe uma observação importante. Essa mordida cruzada, ela tem uma característica que a torna de grande importância de se estar atento a ela, porque ela pode afetar qualquer uma das dentições, dentição decídua, dentição mista ou mesmo dentição permanente. E ela tem uma baixíssima chance de autocorreção. Daí a importância de a gente tratar o mais precocemente possível. Essa é uma daquelas maloclusões que o diagnóstico precoce é fundamental para minimizar os impactos e favorecer o prognóstico. Então, entrando nos fatores etiológicos, o dedo, a sucção do dedo ou chupeta, como nós conversávamos, é sim um dos principais fatores relacionados. E ela tem por característica apresentar como consequência uma mordida aberta anterior, normalmente localizada na região de canino a canino, que inicialmente ela só apresenta uma mordida aberta anterior. Porém, se essa mordida aberta vai progredindo, se o hábito vai progredindo, vai se mantendo, essa mordida vai progredindo, o palato vai ficando cada vez mais ogival e a gente também vai começar a perceber o cruzamento na região posterior. Então, toda a maxila do paciente vai se tomando aquele aspecto mais ogival, mais estreito. Isso proporciona o cruzamento na região posterior. Uma vez que essa mordida aberta, inclusive esse é um fator interessante, porque quando a gente pensa em mordida aberta, a gente pensa logo, vou colocar a grade e vou conseguir tratar, remover o hábito e fechar essa mordida aberta anterior. E um fator que vai definir a possibilidade da grade resolver ou a limitação da grade nesse caso é exatamente a existência da mordida cruzada posterior ou não. Ou seja, se eu tenho uma mordida aberta anterior, como nesse caso, e ainda não está cruzada posterior, é um caso favorável para eu tratar com uma grade impedidora, uma grade, um esporão. Mas se eu tenho uma mordida aberta anterior e já tenho na região posterior um cruzamento de mordida, eu tenho que partir para outros recursos que a gente vai conversar aqui ao longo da nossa aula de hoje. Além dos hábitos de sucção, os problemas respiratórios, principalmente relacionados ao
padrão de respiração bucal traz consigo vários casos de mordida cruzada posterior. Esse é um paciente típico respirador bucal. Ele tem o que a gente chama de síndrome da respiração bucal. Por que síndrome? Porque são vários achados relacionados a esse problema. Então, a gente pode perceber esse paciente na vista frontal as olheiras, o pouco desenvolvimento do zigomático, né, do malar. É um paciente dórico facial, um paciente que tende a ser vertical, tende a ter uma musculatura mais fraca. Isso tem implicação direta na hora do planejamento do tratamento ortodôntico. É um paciente que, por consequência, tem uma ausência do selamento labial, ele está sempre respirando pela boca, então ele tem esse lábio que não se toca em repouso. Normalmente a gente vai perceber que esses lábios ficam ressecados, até em decorrência dessa ausência de selamento, é muito comum durante o exame clínico, inclusive podendo rachar e haver sangramento quando ele tenta abrir bem a boca. E esse padrão de respiração bucal faz com que haja uma tendência dessa face dólico-facial que é consequente da rotação horária da mandíbula. Ou seja, esse paciente que tem uma rotação horária da mandíbula, além de ser dólico-facial, ele tende a ter o terço inferior da face aumentado por conta dessa rotação. Que é a ilustração para a gente perceber a diferença entre os terços, né? Além desse aspecto da face como um todo, alguns trabalhos relacionam alterações posturais no paciente com respirador bucal, paciente com um padrão de respiração predominantemente bucal. Exatamente essa tendência à cifose, esses ombros caídos, é uma postura normalmente relacionada a esse padrão de síndrome do respirador bucal. Além dessas alterações extraorais, o padrão da dentição é bem típico. O paciente vai haver, normalmente, uma desoclusão, um overjet acentuado, né? A maxila vai se apresentar de maneira triangular, um palato bem ogival, por conta do padrão, da predominância do ar passando pela boca, alterando o formato desse palato, dando a ele um formato mais ogival, né? E a consequente maloclusão relacionada. Normalmente essa mandíbula vai estar em distoclusão, porque com essa rotação horária ela tende a se posicionar mais para distal. Um outro achado característico do padrão de respiração bucal é que, por ocorrer esse overjet acentuado, às vezes o paciente passa a apresentar uma interposição labial ali. Ele posiciona o lábio nesse overjet e aí, com isso, cada vez mais ele proporciona um aumento nesse overjet, com inclinação dos dentes superiores para vestibular e dos inferiores para lingual. Além disso, essa mordida também pode ser ocasionada por uma mordida, um mau posicionamento dentário. Um só dente mal posicionado pode gerar esse cruzamento, tanto anterior como posterior. E isso que inicialmente pode ser um problema de simples correção, se não for feita intervenção no momento correto, vai proporcionar com que cada vez menos haja desenvolvimento dento-alveolar naquela região e que um problema que era só um cruzamento dentário possa se tornar cada vez mais caminhando para o problema esquelético, por conta da ausência na simetria do desenvolvimento dos dois lados da face, né? Que a gente vê um exemplo de um cruzamento na região de incisivo central e lateral, que também pode ocorrer, já estendendo ali para canino, né, que pode se estender na região mais posterior, inclusive. As perdas precoces. Muitas vezes, quando eu tenho perdas precoces, eu vou ter, consequentemente, alteração de posicionamento dentário. Então, é por isso que essas perdas precoces, onde eu vou perder o referencial para a erupção dos dentes permanentes, eu vou haver tombamento nos dentes permanentes que estão presentes, remanescentes. Então, é por isso que essas perdas precoces podem estar relacionadas à mordida cruzada também. Tanto a perda precoce como a retenção prolongada. Porque se eu retiver por mais tempo os dentes descidos, é um sinal que o meu dente permanente erupcionou ou não existe, ou erupcionou fora de posição, para não ser responsável por esfoliar aquele descido. Isso muitas vezes se relaciona à mordida cruzada também.
E as interferências oclusais. As interferências oclusais, nessa imagem, a gente consegue perceber bem um cruzamento, nesse caso, tanto anterior como posterior, que envolve de lateral até a região de molar. Sempre que a gente pensar em mordida cruzada posterior, quando a gente tem um cruzamento do canino, a gente relaciona essa bateria posterior. Por mais estranho que isso pareça, porque normalmente quando ele está cruzado, a região posterior a ele também vai estar, né? E aí a gente tem aqui nessa imagem que dá para a gente perceber que os caninos apresentam formatos completamente diferentes, exatamente porque há um padrão de cruzamento posterior e um padrão de desgaste assimétrico desse canino, porque esses pacientes apresentam um lado de preferência mastigatória, que é justamente nessa posição de máxima intercuspidação, onde há uma menor dimensão vertical. A gente vai entender isso um pouquinho mais na frente. Fato, nesse momento, a gente percebe que há um padrão de desgaste acentuado em um canino em relação ao outro, e isso porque ele está sofrendo mais, está sendo mais desgastado e levado em oclusão do que o outro canino. Então, a mordida cruzada posterior, ele é um dos maiores, uma das maloclusões que mais sequelas traz ao sistema estomatognático, né? Porque ela pode trazer sequelas não só na oclusão, mas com todo o desenvolvimento da face. Inclusive, a gente percebe em alguns pacientes que apresentam mordida cruzada posterior desde muito novos, que eles apresentam uma assimetria em toda a face. Em região de malar, a própria na altura do olho, esse é perceptível, como a gente vai perceber em alguns casos aqui para frente. Tá? Então, por isso que a gente está sempre pensando em tratamento precoce toda vez que a gente vai diante de uma mordida cruzada posterior, né? Na verdade, até de uma mordida cruzada anterior. Toda vez que eu tiver uma mordida cruzada, eu tenho que pensar em tratamento precoce. Para quê? Para reduzir essas sequelas da decorrência dessa maloclusão, que inicialmente vão se transformar, vão chegar como sequelas de crescimento dental-alveolar e depois de sequelas esqueléticas, né, tornando os tratamentos mais complexos, enfim. Então, é exatamente por isso que eu devo tratar precocemente, porque eu tenho que minimizar essas sequelas. Daí a gente ficar de olho, e muitas vezes esse diagnóstico ele não é feito pelo ortodontista, e sim pelo odontopediátrico, ou pelo clínico que acompanha aquela família. Então, o clínico fica atento a essa maloclusão, e aí ele pode direcionar para o profissional, se ele não estiver apto a tratar, ele pode direcionar para o profissional de confiança para que realize esse tratamento o mais precoce possível. Isso não é novidade. Eu trouxe algumas citações da literatura onde mostram que esses pacientes com mordida cruzada, quer seja anterior ou posterior, devem sim correr para tratar isso, para minimizar essas sequelas e facilitar, melhorar o prognóstico desses casos. Tá? Todas as mordidas cruzadas devem ser tratadas tão logo descobertas, já diria Ricketts. Quanto mais o ortodontista espera, mais ele fica o paciente, mais difícil e menos provável que ocorram alterações ortopédicas e estruturais, ou seja, mais limitado vai ficar esse resultado desses tratamentos. Certo? São algumas citações, só para que a gente possa reforçar a importância desse tratamento precoce. Né? Então, como a gente vinha chamando a atenção, ela pode se manifestar ainda na dentição descida, ela dificilmente tem uma autocorreção, e ela proporciona os desvios no processo normal de crescimento das bases ósseas e dos arcos dentários. Daí a gente está correndo com esse diagnóstico precoce. Toda vez que eu falo, que eu me deparo com mordida cruzada, eu tenho que imaginar que eu tenho diversas possibilidades de tratamento. E para que eu possa identificar essa possibilidade, a opção melhor de tratamento, eu tenho que entender um pouco desse diagnóstico, ter segurança na etiologia dessa mordida e avaliar a situação em que o paciente se encontra naquele momento. Então, nós vamos ter, na verdade, 3 grandes grupos, que vão ser as mordidas cruzadas que serão funcionais, as dentárias e as esqueléticas. E diante dessas diversas situações, a gente vai pensar em recursos variados. Nós vamos passear por alguns deles nesses próximos slides, tá?
Então, tá aqui. Sempre que a gente pensar em tratamento precoce, as vantagens relacionadas a ele é assim, a gente tem que, uma vez que a gente realiza esse tratamento da mordida cruzada posterior, a gente oferece condições para que todo o sistema estomatognático siga se desenvolvendo de maneira harmônica. Porque a gente, na hora que você posiciona o germe do dente, o dente descido, você traz consigo o posicionamento do germe do dente permanente, já que o descido vai ser a referência para a irrupção do permanente. Você normaliza a função mastigatória, consequentemente, você proporciona um equilíbrio muscular que favorece a esse crescimento harmônico. Você elimina as posições inadequadas na articulação temporomandibular. Quando você tem cruzamentos posteriores, você altera a posição do côndilo na fossa articular. Isso faz com que se gere ao longo do crescimento assimetrias no côndilo que repercutem diretamente na face. Né? E você impede que haja travamentos, né, barreiras para que o crescimento se desenvolva de maneira natural e harmônica. Tá? Então, na mordida cruzada posterior, né, a mordida cruzada posterior, a gente tem que pensar no diagnóstico como uma sequência de passos. Tá? De maneira geral, a gente vai avaliar, fazer o exame clínico do paciente ocluindo em máxima intercuspidação, ou seja, você vai pedir para ele deitar, sentar, morda e vai olhar como é que ele encaixa. Então, em máxima intercuspidação, você vai avaliar se há uma mordida correta ou se há um cruzamento da mordida posterior. Uma vez que houver esse cruzamento da mordida cruzada posterior, você tem que manipular esse paciente em cêntrica, né? A referência, para a relação cêntrica, a gente tenta corrigir a linha média inferior em relação à superior, isso se não houver alterações dentárias depois de posicionamento, bota esse paciente em cêntrica e olha na região posterior. Se com o paciente em cêntrica, na região posterior, ainda houver cruzamento, aí eu vou pensar, opa, peraí, eu estou diante de uma mordida cruzada posterior verdadeira, ou seja, eu tenho bases que não são proporcionais. Né? Se não houver, peraí, está cruzado quando ele está em máxima, mas em cêntrica não. Então, tudo isso vai servir para a gente guiar o diagnóstico. A gente vai entender um pouquinho mais. Tá? Então, eu vou ter 3 grandes grupos: funcional, dentária e esquelética. Certo? Conversando inicialmente sobre a funcional, quando é que ocorre uma mordida cruzada posterior funcional? Para que eu consiga ter esse diagnóstico, seguindo aquela ideia do passo a passo do diagnóstico da mordida cruzada posterior, você vai inicialmente observar esse paciente, observar esse paciente extraoral, né, ou seja, ele vai ficar na norma frontal, em repouso, e você vai observar ele com a posição da cabeça correta, se há uma assimetria da mandíbula, ou seja, ele tem uma simetria na face, ou ele tem a mandíbula direcionada mais para um lado ou para o outro. Né? Isso no exame extraoral. Isso é só um norte, é um diagnóstico inicial. Então, se você observar que esse paciente tem uma assimetria na face, aí você vai para a segunda etapa, que é o exame, que é o diagnóstico definitivo, que é o exame intraoral. E aí, esse paciente, você vai avaliá-lo em máxima intercuspidação. Então, o olho em máxima intercuspidação, ele está cruzando a mordida para um lado. Então, você posiciona essa mandíbula excêntrica e olha lá na região posterior. Se com ele excêntrica, na região posterior, não houver cruzamento de mordida, então, cara aí, se não está cruzado quando eu coloco excêntrica, quer dizer que a mandíbula e a maxila são proporcionais. Aquela história da tampa e da caixa, aqui a relação é perfeita. Então, está havendo algum fator que está direcionando minha mandíbula para aquela posição cruzada, que não é a posição que seria se ela estivesse posicionada em relação cêntrica, certo? Porque assim, quando eu penso em mordida cruzada funcional, se refere ao fato de que na função está havendo cruzamento, né? Que a proporção das bases ósseas é legal, mas se durante a função está havendo cruzamento. Né? Normalmente, esse fator etiológico da mordida cruzada funcional na dentição descida vai estar relacionado a interferências oclusais e, na maioria das vezes, a interferência gerada pelo canino descido. Então, o canino descido pode gerar pode haver um contato precoce do canino descido
E esse contato vai estabelecer o posicionamento da mandíbula mais para um lado, e ao invés de mantê-la centralizada, né, em relação cêntrica. Tá? E aí, esse é o diagnóstico clínico que é fundamental. Tá? Então, quando a gente pensa, essa aqui seria a sequência para esse diagnóstico. Né? Paciente incêntrica ficaria ali com a linha média coincidente e você perceberia o contato prematuro no canino. Quando esse paciente é orientado a ocluir naturalmente, ele vai direcionar essa mandíbula para um dos lados. Então, ou seja, em máxima intercuspidação, eu tenho uma ausência de coincidência da linha média e o posicionamento da mandíbula mais para um lado, para o lado direito ou para o lado esquerdo, certo? Esse seria mais ou menos esquematicamente isso aqui que a gente vai mostrar. Tem as duas bases ósseas que seriam proporcionais em tamanho, né, em dimensão transversal, mas na hora de ocluir, ela é direcionada para um lado ou para o outro. Né? Esse vídeo aqui é um vídeo bem interessante para mostrar isso. Perceba que quando a paciente for ocluir, ela vai tocando em cêntrica, ela vai fechando em cêntrica, toca e desliza para a máxima intercuspidação. Vamos ver. Isso, tocou, desviou. Né? Então a paciente vem fechando, toca e desvia. Ou seja, ela tem uma relação cêntrica uma posição de relação cêntrica bem diferente da posição de máxima intercuspidação habitual. E aí, toda vez que a gente pensa em mordida cruzada funcional, a gente lembra das pistas planas. Né? As pistas planas, na verdade, foram criadas. O nome plana se refere não ao seu formato, mas ao seu criador, Dr. Pedro Planas, e elas se definem, assim, se caracterizam por a gente conseguir realizar um ajuste oclusal, né, um ajuste desse plano oclusal, tirando essa interferência do canino e direcionando a mandíbula, construindo incrementos de resina associados a desgastes seletivos desses contatos prematuros, de maneira que essa mandíbula seja direcionada a permanecer em relação cêntrica durante a oclusão. Tá? Então, inicialmente a gente pode se utilizar técnicas diretas, ou seja, o incremento de resina é adicionado diretamente no dente, e a gente com a manipulação da mandíbula e com o uso de carbono, você consegue ir direcionando esses planos de maneira que esse incremento guie essa oclusão, tá? Então, é um procedimento de ortopedia funcional dos maxilares de grande valia, porque você coloca esses incrementos, associa os desgastes, e o paciente fica usando esse aparelho 24 horas por dia, toda vez que ele for ocluir, em deglutir ele está direcionando a mandíbula para a posição correta, e com isso, tirando essas interferências que alterariam o padrão de crescimento da face, né? Então, o nosso intuito vai ser realizar esses desgastes seletivos das interferências, acrescentar a estrutura dentária, acrescentar a resina na estrutura dentária para possibilitar esse ajuste do plano oclusal, né, igualando a dimensão vertical de ambos os lados. Tá? Esse é um caso clínico para que a gente possa entender um pouco. Né? Essa é uma paciente de 5 anos e meio. Perceba que na primeira consulta, quando a gente vai avaliar o padrão da face, a gente já consegue perceber que há uma assimetria, né? Até o olho do lado direito posicionado um pouquinho mais baixo do lado esquerdo. Ela vem com essa mordida cruzada funcional desde a dentição descida, que se completa, do início da dentição descida, que se completa lá pelos 2 anos, e já está próximo dos 6 anos de idade, né? Então, 5 anos e meio. Então, nessa avaliação da simetria da face, né, traçando essa linha vertical verdadeira, a gente consegue perceber bem essa assimetria de ambos os lados da face. Né? Quando a gente vai para o exame clínico intraoral, olha só, ela apresenta um cruzamento que vai desde lateral até a região do segundo alar descido. E aí, quando a gente olha nessa imagem intraoral, procurando as linhas médias, a gente percebe como há um desvio. Né? Apesar dos grandes diastemas, grandes espaços entre os incisivos, você percebe bem como há um desvio no posicionamento dessa linha média. Né? E já
nessas fotos oclusais, já dá indícios de que a gente não parece estar diante de arcos atrésicos, como realmente não estamos, né? Inclusive, ela está ali, ó, quase já iniciando o primeiro período transicional, né? O incisivo querendo sair ali. Daí a nossa ideia de correr com o tratamento, tá? Então, olha o vídeo inicial, como quando ela fecha, ela vem como se fosse para fechar correto e já cruza e fecha lá do outro lado, tá? Fechando, cruza para o outro lado. Ela vem como se fosse fechar certo e já vai para o outro lado. Isso aqui é interessante a gente chamar a atenção, pessoal, porque como a gente está diante de uma oclusão funcional, você pode pensar assim, mas por que que, se é por interferência, por exemplo, do canino, por que que a gente percebe com o paciente na foto extraoral em repouso, essa assimetria na face, se em repouso ele não está ocluindo, né, ele não está com os dentes em contato, porque a musculatura fica tão treinada a morder, direcionar a mandíbula para lá, que mesmo em repouso a mandíbula se apresenta desviada. Tanto é que alguns pacientes não é tão nítido ele vir fechando, tocar e deslizar. Quando ele vai fechando, ele já vem trazendo a mandíbula para o lado onde ele costuma cruzar, tá? Lembrando que esse lado, essa posição cruzada de máxima intercrustação é uma posição mais confortável, que é uma posição de menor dimensão vertical, né? Daí é muito favorável ela direcionar para lá também. Percebe que quando a gente pede para ela fazer a lateralidade, ela tem até dificuldade de jogar para o lado onde ela não tem um desgaste do canino, né? Onde ela não cruza. Não, para o lado esquerdo dela, ela tem mais dificuldade. Olha o canino de um lado em relação ao outro, tem desgastes bem diferentes, né? São os modelos. Essa é uma particularidade, é uma técnica diferente que a gente faz, título de curiosidade, molda o paciente com alginato, e esse vazamento é feito com um silicone para modelo da Volco, né? Esse silicone permite a confecção das pistas de maneira indireta, né? Então, esse é um modelinho vazado, né? Por isso que ele fica assim vermelhinho, que é a cor do material. E aí, a gente constrói essas pistas no próprio modelinho e só cimenta aqui no paciente. Isso é favorável porque você consegue reduzir muito o tempo clínico, né? Isso na odontopediatria em si favorece muito. Perceba aqui que eu tenho um aspecto inicial após a cimentação das pistas. Foi cimentado em canino, primeiro e segundo molar descido, né? E perceba o que acontece. Assim que as pistas foram cimentadas, essa inclinação das pistas é feita de maneira com que, quando ela oclua, eu tenho uma coincidência da linha média. Então, essa é a minha referência. Haver a coincidência da linha média, a minha altura, a referência, realizar a correção da inclinação desse plano oclusal. Então, percebe que eu tenho um plano oclusal aqui imediatamente após a instalação. Então, um plano oclusal corrigido, né? E a paciente excêntrica, quando ela oclui, na verdade, eu consigo manter a linha média coincidente e ela ainda não está, vocês vão perceber no vídeo que essa posição ainda não é natural para ela, mas quando ela vem fechando, que tenta desviar, esses incrementos que a gente construiu vão direcionar a mandíbula para a posição de relação cêntrica. Então veja que ela imediatamente após a cimentação. Percebam como ela vai ter dificuldade em fechar ainda excêntrica, né? Mas é natural, porque ela precisa passar pela reprogramação neuroclusal, tá? Agora vamos cabecear a parada, você vai abrir a boquinha e vem fechando devagar. Percebe que ela ainda vem sambando, ó. Cruzou lá, ainda um pouco, perdida, em como realizar esse cruzamento. Opa, isso, ó. E aí ela já cruza, porque essa posição ainda não está natural. E aí, nesse momento, a gente precisa orientar esse treinamento. Essa orientação, ela é sempre feita no sentido de, ó, você vai ter que morder acertando de baixo com de cima. E aí, dependendo do nível de colaboração, você treina bem a criança e os pais, ou só os pais, a orientar, tentar fazer isso no dia a dia, né? Agora, esse reforço, esse estímulo é fundamental,
tá? Isso imediatamente, percebo como tem dificuldade ainda no fechamento. Quando ela volta com 30 dias, né, a gente já percebe na foto extraoral que há uma certa harmonia ali no sorriso, né? E olha só como está a foto intraoral. O interessante é que aquela desoclusão que parecia existir já não existe mais, né? A linha média está coincidente, o paciente toca oclui de ambos os lados, ou seja, por que isso? Porque ela voltou a mastigar do lado que ela não mastigava. Então, esse estímulo passou a ser simétrico, né? Então, ela com 30 dias está a conclusão certinha já, né? E a gente tem aqui um controle de 7 meses, onde ela mantém essa oclusão bem favorável, né? E com isso, já com dentes permanentes, já na dentição mista, e com isso, a gente está proporcionando condições dela crescer, né? Dela entrar na dentição permanente, crescer as bases ósseas de maneira harmônica, né? Passando para o segundo grupo, essa mordida cruzada, além de funcional, ela também pode ser dentária. Quando ela se refere à mordida cruzada dentária, basicamente a gente tem bases ósseas proporcionais, porém, um ou mais dentes estão inclinados, estão causando um cruzamento pontual naquela região. Entretanto, esse cruzamento dentário, que inicialmente é só dentário, precisa ser corrigido para que não gere travamentos e repercussões mais sérias no crescimento, né? E a gente tem uma série de artefatos que a gente pode se utilizar para tratar esse tipo de cruzamento de mordida dentária. Desde, por exemplo, placas de Hawley com parafuso expansor, né? Essas placas de Hawley com parafuso expansor, elas podem proporcionar correções de cruzamento dentário posterior, quando esses dentes são inclinados para a lingual, para o palatino, assim como pode-se construir essas placas de Hawley adicionando molas digitais, como a gente vai perceber também. Essas placas de Hawley com parafuso expansor, elas vão proporcionar uma expansão lenta do arco e uma inclinação desses dentes. Essa expansão lenta do arco, na verdade, ela não rompe a sutura, ela estimula o crescimento transversal se esse paciente estiver em crescimento, né? Se ele tiver potencial de crescimento. Então, são expansão, um estímulo para uma expansão para esse crescimento transversal e que também pode atuar na inclinação desses dentes posteriores, tá? Isso, muitas vezes, quando a gente faz atuação na arcada inferior, como a mandíbula fecha muito cedo, com 6 meses de idade, os dois ossos que compõem a mandíbula já estão, a sutura já está fechada, já se torna um osso só. Aparelhos inferiores com parafuso expansor, como o Schwartz, por exemplo, proporcionam correção dessa inclinação da bateria posterior, né? Então, isso é interessante a gente discutir. A placa de Hawley com parafuso expansor, ela proporciona tanto inclinação como estímulo do crescimento transversal, a depender do paciente, da idade e da arcada a ser trabalhada, tá? Então, esse caso, aqui é um cruzamento na região do 12, ó, que, por exemplo, a gente pode construir aqui, como foi feito, uma plaquinha de Hawley superior e adicionar ali uma bolinha digital, já que a gente tem espaço na arcada para o lateral, ou seja, só preciso levar esse dente mais para a região para tirar esse cruzamento, né? Então, esse foi o aparelhinho planejado, uma placa de Hawley, esse parafuso expansor, em algumas situações a gente adiciona para proporcionar condições, se eu precisar de algum ganho transversal, eu vou fazendo ativações no parafuso também, e ativa essa molinha digital para ir jogando esse dente para vestibular. É interessante a gente perceber que esse arco de Hawley que tangencia os dentes anteriores, ele vai ser o nosso limite, até onde a gente quer empurrar esse incisivo lateral, que no caso apresenta-se aí palatinizado, tá? Nesse caso 2, eu tenho um cruzamento também dentário na região de 11 e 21. Ó, essa paciente se apresentou com os dois incisivos erupcionados por palatino. Isso aqui é interessante a gente discutir também, que às vezes esse cruzamento ocorre porque
muitas vezes quando há uma alteração na cronologia da erupção. Como os entes superiores costumam vir depois dos inferiores, eles têm como referência os inferiores para definir sua inclinação. E às vezes, quando há uma alteração, como foi o caso desse paciente, onde eu tenho os entes superiores erupcionando antes, esses entes muitas vezes se apresentam verticalizados, por falta desse guia, né, de erupção, que são os dentes inferiores, que normalmente estão presentes. Tá? Então, nesse caso aqui, você percebe esse cruzamento. Nesse caso anterior, se a gente não corrige essa mordida, esse paciente vai passar cada vez menos a mastigar nessa região dos dentes anteriores e superiores. Consequentemente, esse cruzamento que é dentário vai gerar uma atresia dentro do alvéolar, o alvéolo naquela região não se desenvolve. Isso pode gerar um crescimento, um padrão de crescimento, de alteração de crescimento esquelética, né? Onde essa maxila não cresce o que poderia crescer nessa região anterior, tá? Perceba que os dentes são mal posicionados, né, girados e palatinizados realmente. Então, essa teleradiografia é só dando ênfase a essa relação cruzada, né, para a gente possa perceber essa alteração de inclinação, percebe que o inferior está bem vestibularizado, né, isso se a gente não tratar, ele vai ficar cada vez mais e travando o inferior e ele vestibularizando, né. E nesses casos pode ser pensado em aparelhinhos como esse, né, uma plaquinha de Hawley também, aqui com 2 molas digitais, e tem uma particularidade nesse aparelho que vale a pena chamar a atenção. Quando se vai realizar a ativação dessas molas digitais, nessa vista aqui por palatino, você percebe que o acrílico passa das molas, porque na verdade ele forma uma espécie de bandejinha ali, guia, para durante a ativação, quando o paciente encaixar o aparelho, essa mola que vai estar ativada não tender a ficar deslizando para incisar, ela vai ficar estável naquele ponto de aplicação da força que a gente quer que ocorra, tá? Então essa extensão da resina é bem favorável, tá? Numa vista lateral, a gente percebe os grampos de retenção, né, do tipo interdental, entre molares descidos e em C, ali no primeiro molar permanente, e o arco de Hawley na região anterior. Como eu falei, sempre que a gente quiser fazer esse movimento para vestibular, nesse caso eu tenho que distanciar esse arco de Hawley, né, que é para definir o espaço que eu quero vestibularizar meus dentes. Tá? Então aqui dá para a gente perceber bem o arco de Hawley e as 2 molinhas nessa vista, onde dá para perceber o guia de resina acrílica que foi feito abaixo delas, né? Controle de 1 mês, a gente afastando esse arco e ativando as molas, ó, com 1 mêsinho já está descruzando praticamente todo, né? E essa aí é a ativação, ó, o arco de Hawley é afastado e a molinha ativada, né? E aí com 2 meses, ela já bem cruzada na região, descruzado, melhor dizendo, e com condições de voltar a mastigar bem na região e desenvolver bem essa região anterior, mantendo esse descruzamento que é favorável para o crescimento das bases ósseas. Tá? Outra opção de placa, outro exemplo de placa expansora também é essa, adicionando, por exemplo, aqui nesse caso, uma grade lingual, né, ou grade palatina. Esse paciente tinha uma fissura, tinha operado uma fissura lá palatina, né? Então, só para ilustrar bem, ó, aquela mordida aberta anterior também por conta da falha, né, óssea, da ausência do lateral, e você tem aquela desoclusão onde o paciente passa a interpor a língua. Então, a gente também adicionou uma grade que se estende ali para aquela região associada à placa expansora, né? Para ilustrar como um caso a mais. E esse casinho aqui é um caso também de placa expansora, onde foi feito um fluxo digital, o paciente escaneado, né? Esse é o modelo tridimensional, é o escaneamento, né? Onde vai ser impresso o modelo tridimensional, e nesse modelo vai ser confeccionado, que é esse aqui, onde a gente confeccionou os grampos e realizou a acrilização e confecção do aparelho em si, né? Que é aplicando o polimento de superfície, perceba aí a placa expansora, né, o parafuso expansor, os grampos de retenção, nesse caso grampos interdentais, o arco de Hawley, né? Nessa região, nessas imagens também a gente percebe bem o modelo tridimensional, o aparelhinho já confeccionado. Esse é um paciente que passou pelo tratamento
com pistas também. Então, está ali aqueles dentes, por isso você percebe os dentes de um dos lados retinho, né? A presença do plano inclinado que foi instalado quando ele era mais novo, tá? Outro exemplo de disjuntor, de expansor também, na verdade, é o de McNamara, né? De McNamara, ele, na verdade, ele proporciona também esse ganho transversal, semelhante aos demais, com a particularidade que ele é confeccionado com um recobrimento oclusal. Esse recobrimento oclusal ele proporciona algumas características particulares a esse aparelho, né, que a gente vai discutir melhor quando estiver na clínica, confeccionando, discutindo, selecionando que tipo de aparelho utilizar. Mas, de maneira geral, como ele tem esse recobrimento oclusal, ele proporciona um melhor controle vertical daqueles pacientes dólico-faciais, como o exemplo que a gente deu do respirador bucal, né? Além disso, na hora que eu posiciono o aparelho com o recobrimento oclusal, eu tiro esse travamento das cúspides e facilito esse deslize transversal, né? Então é mais fácil eu conseguir essa ativação transversal. E por ele ser fixo, ele exige menos colaboração do paciente em relação ao uso ou não, tá? Essa é uma foto também do aparelho, né, de um aparelhinho de McNamara. Nesse caso também foi associado a grade. Essa grade ela é partida para permitir a ativação, né? Aparelhinho disjuntor de McNamara. Outro tipo de aparelho que pode ser utilizado para os cruzamentos dentários também, né, e até para esses estímulos de crescimento transversal, é o aparelho quadriélice. É um aparelho confeccionado com 4 helicoides, como o próprio nome diz, 2 bandas, 4 helicoides, e onde são feitas ativações nesses helicoides, inclusive com a particularidade de a gente poder ativar mais na região anterior, mais na região posterior. Esse aparelho possibilita isso. Ele possibilita inclinação dentária e também esse estímulo de crescimento transversal mais lento, né? Assim como os demais, as placas expansoras, ele não proporciona uma disjunção, e sim uma expansão lenta na maxila, certo? Ou seja, ele não rompe a sutura, ele proporciona um estímulo de crescimento transversal, certo? A imagem do aparelho no modelinho, né? As bandas e o aparelho em posição. Esses 4 helicoides ficam sem tocar o palato, né, para não proporcionar nenhum machucado e proporcionar a ativação correta, aplicação correta da força do fio em relação aos dentes, tá? Então, esse é o quadrihélice. Além disso, além dessa maloclusão poder se apresentar de forma funcional e dentária, ela também vai poder se apresentar como uma maloclusão esquelética, ou seja, onde efetivamente eu vou ter bases ósseas desproporcionais. Eu vou ter uma maxila bem mais estreita em relação à mandíbula, né? E quando eu tenho uma mandíbula cruzada esquelética, pode haver essa assimetria na face, né? E quando eu manipulo esse paciente, tiro ele de máxima intercuspidação e trago para a cêntrica, quando eu olho lá para trás, eu vou ter esse cruzamento posterior, porque eu tenho bases ósseas que realmente não são proporcionais, né? Então, esse é um das diferenças do diagnóstico, ou seja, eu tenho, mesmo em cêntrica, eu tenho uma mandíbula cruzada posterior, tá? E aí, para realizar o tratamento dessa mandíbula cruzada esquelética, eu vou ter 2 situações. Uma situação onde eu tenha ainda um paciente em crescimento, e outra onde eu tenho um paciente que já não tem crescimento, certo? O que eu preciso nesses casos, na verdade, é realizar a disjunção palatina, ou seja, eu preciso romper essa sutura, né, com aplicação de força pesada, vou romper essa sutura e proporcionar a formação óssea dessa região da sutura palatina mediana que foi rompida, certo? Então, quando eu faço esse rompimento da sutura, inclusive tem um sinal clínico bem característico, que é o aparecimento do diastema intericisivo, né? Então, para que a gente possa definir que tratamento a gente vai seguir, assim, eu tenho que avaliar se o paciente está em crescimento ou se ele já não tem crescimento, certo?
isso, na prática clínica, a gente estima pela idade do paciente, e considerando também se é masculino ou feminino, mas a gente tem também as radiografias carpais como um potencial mais preciso, como um exame mais preciso para definir esse potencial, tá certo? Então, dentre esses disjuntores, a gente vai conhecer alguns tipos. O RAS é um dos mais utilizados, o aparelho disjuntor do tipo RAS, ele é um aparelho, como vocês podem ver na imagem, composto por porção de metal, um parafuso expansor, uma estrutura metálica e uma porção de resina acrílica. Portanto, quando a gente vai definir esse aparelho, ele é dito como um aparelho dento muco suportado, né? Esse disjuntor, ele tem características muito favoráveis para conseguir realizar a separação dessa sutura palatina mediana, um rompimento. Entretanto, ele tem uma grande dificuldade, que é por conta desse volume de resina acrílica, dificultar a higienização, né, e acabar dificultando, interferindo um pouquinho mais também na fala desse paciente. Normalmente, quando a gente vai realizar o uso desse aparelho, a gente orienta esse paciente a realizar a higiene, além da escovação, se utilizar de uma seringas 25 ml, você dilui um pouquinho de colutório com água, aspira nessa seringa, tira a agulha e joga sob pressão no espaço entre a resina acrílica e o palato, para evitar o acúmulo de resíduos. É importante que esse aparelho seja bem confeccionado, dando devido alívio, para que ele não toque nas paredes, né, no palato, e não gere úlcera traumática. Senão você acaba podendo realmente trazer mais problemas para o paciente, tá? Eu chamei a atenção aqui de uma setinha que tem no aparelho, e exatamente para definir o sentido da movimentação desse parafuso expansor. Então, essa seta ela vai sempre apontar de anterior para posterior, porque é mais fácil fazer essa ativação do parafuso de frente para trás. Se eu fizer de posterior para anterior, é muito difícil do paciente posicionar. Então, esses buraquinhos que aparecem aí no parafuso expansor, a cada volta que se dá, na verdade, a gente encaixa a chave de anterior e vai até o limite posterior. Né? A gente costuma se referir para o paciente como uma volta. Na verdade, o que se fez foi 1/4 de volta do parafuso. Então, a cada 1/4 de volta, se ativa 0,25 milímetros. Ou seja, a cada 4 voltas eu ativo 1 milímetro de expansão, né, de junção, no caso. Tá? Então, isso é importante, a gente sabe mensurar isso na hora que a gente vai programar as ativações do paciente. Até a gente usa muito dado clínico, a gente precisa ter um norte de quanto vai ativar, e principalmente na hora de selecionar o tamanho desse parafuso expansor. Porque quando você vai confeccionar esse parafuso expansor, ele se apresenta com vários tamanhos. Então, é importante que a gente saiba o quanto a gente pretende expandir para selecionar o parafuso do tamanho adequado, certo? Então, esquematicamente, o que acontece é isso. Imagine que as duas bases ósseas, a axila mais atrésica, para o disjuntor estar posicionado, à medida que vai se dando as voltas, ele vai criando espaço e vai proporcionar esse rompimento da sutura, né? E essas duas porções do disjuntor vão se separar, tá? Esquematicamente é isso, né? Quando a gente vai definir o aparelho tipo RAS, a gente costuma definir como sendo um aparelho dentro do muco suportado, né? Então, ele vai ter esse parafuso expansor na porção mediana. Esse parafuso deve estar afastado do palato. Ele é um aparelho dentro do muco suportado, porque tem a porção metálica e as bandas que apoiam nos dentes. E tem a resina acrílica também na região do palato, né? Ele pode ser aplicado tanto para dentição decida, como para dentição mista, né? Ou seja, quando você vai se utilizar desse aparelho em dentição decídua, você pode se utilizar das bandas no segundo molar decíduo e fazer uma extensão do fio para fixar na região dos caninos, né? Quando eu já tenho
pré-molares e molares, né, o dentição mista ou permanente, aí eu posso utilizar inclusive de 4 bandas. Eu posso bandar os molares e bandar pré-molares. Bandar os primeiros molares permanentes, bandar os primeiros molares permanentes e bandar também os primeiros pré-molares. Aí eu fico com 4 apoios de banda. Então são opções que vocês vão perceber quando a gente estiver mostrando os casos que tem diferentes configurações assim desses disjuntores. Tá? E a particularidade do RAS, como eu falei para vocês, dificultar um pouco a higiene. Ó, esse é um outro tipo de RAS confeccionado, onde foi feito a banda nos molares. Eu tenho aqui o parafuso expansor, aquela setinha que a gente conversou, o suporte em resina acrílica e essa extensão chegando lá nos caninos. E aí é feita essa fixação, né, na região dos caninos com resina. A gente coloca com resininha. Normalmente eu gosto de colocar resina até nesses molares descidos, por oclusal em relação à posição do fio, só para dificultar a eventual tendência dele de sacar, né? Por ser um paciente muito jovem, para manter ele o máximo retido possível também, tá? E é importante que essas bandas sejam muito bem selecionadas e muito bem transferidas na moldagem de transferência, certo? Que é o aspecto inicial, imediatamente após cimentar, né? E veja que, após a ativação, parafuso expansor completamente aberto, né? Perceba aí a presença do diastema interincisivo. É interessante você alertar o paciente para isso, para que ele não se assuste, para que ele entenda que essa é uma situação transitória, tá? Então aí o parafuso completamente aberto, uma vez que chegou na dimensão que você precisa, é interessante a gente fazer o travamento desse parafuso, que pode ser ou com um fiozinho, que a gente chama um fio de amarrilho, ou com uma porção de resina que você coloca na região, para que o paciente não corra o risco de continuar ativando, tá? E aí a gente evite problemas. Então esse é o diastema interincisivo, um sinal clínico bem típico, tá? Do rompimento da sutura. Então esse foi o disjuntor do tipo RAS. Agora a gente vai falar um pouquinho do disjuntor do tipo IREX, né? Ele, na verdade, a grande diferença para ele, do RAS para o IREX, é a presença ou não da resina acrílica, né, que no IREX não existe. Na verdade, no IREX é uma estrutura metálica, também com esse parafuso expansor, e que apresenta também diferentes configurações. Pode envolver banda nos molares permanentes e apoio nos caninos, pode uma dentição permanente, realizar bandas nos molares permanentes e bandas nos primeiros pré-molares, e isso vai depender da situação de cada paciente, né? Então, a gente vai conseguir ajustar isso aí, certo? Então, não tem acrílico, é um aparelho dentro suportado, já que ele não tem esse apoio de resina acrílica no palato. Ele é mais confortável para o paciente no sentido de que não tem aquela barreira que dificulta mais ainda a voz, não tem risco de traumatizar o palato e também não tem um acúmulo tão grande de resíduos, né? E esses aparelhos, de maneira geral, o RAS e o IREX, a gente vai realizar ativações do parafuso por 1 a 2 semanas. Existem diferentes protocolos, né? A título de curiosidade, essas ativações, dependendo do quanto se busca, mas num paciente em crescimento, muitas vezes é feito na primeira semana, 2 quartos de volta de manhã, 2 quartos de volta à noite, né? Ou seja, o paciente entende como 2 voltinhas de manhã, 2 à noite. Então, esse paciente faz isso de 5 a 7 dias, aí você vai, normalmente chama esse paciente para observar se já rompeu a sutura, como está, e na segunda semana pode ser feito 1 voltinha de manhã, 1 voltinha à noite, até chegar na posição onde você deseja de ganho de transação. Outro dado interessante é que sempre que a gente pensa em disjuntores com ancoragem dentária, né, como RAS ou IREX, a gente precisa considerar o percentual de recidiva. Então, os dados da literatura mostram que toda vez que a gente vai tratar essas ungidas cruzadas posteriores, a gente deve fazer sobrecorreções. Ou seja, eu cheguei onde eu quero, eu tinha um ungida cruzada posterior, ativei, descruzou, aqui tá bom. Não. Eu preciso sobrecorrigir em cerca de 30% para considerar eventuais recidivas, e até porque, quando eu tenho essas disjunções com ancoragem dentária, eu tenho sim, mesmo na hora que eu aplico força pesada, eu tenho um movimento
predominantemente uma concentração de força lá na sutura. Mas mesmo assim, eu também tenho uma certa inclinação dentária. Então, considerando esse risco de recidiva, eu devo fazer uma sobrecorreção de 30% do que eu preciso de ganho transversal, quando eu estiver com Hillix ou com RAS, certo? Então, esses aqui são casos clínicos realizados, inclusive, na nossa UFC de Sobral, certo? Paciente com severo apiamento, discrepância de modelo bem negativa, né? Esse aqui foi feito um disjuntor com uma ancoragem com bandas e essa extensão na região do pré-molar, né? E aí o parafuso expansor. Esse é um raio-x inicial, a gente percebe a sutura fechadinha, né? Após as ativações, a gente percebe o diastema intericisivo, percebe que quando o paciente tem um apiamento muito severo, esse diastema pode não ficar tão grande, porque na hora que você começa a ter o diastema, os dentes estão começando a se arrumar e consomem já esse diastema, porque estão doidos por um espaço ali para melhorar seu posicionamento, né? Então, percebo o parafuso bem ativado, ganho bem significativo, né? E quando a gente vai, isso tudo foi, a gente vai nesse fase fazer o travamento do parafuso, né? Como eu falei, com resina, o fio de amarrilho, e olha só a radiografia oclusal pós-ativação imediata. Percebo o rompimento da sutura. A sutura na radiografia suprapalatino-mediana vai sempre se apresentar com esse aspecto triangular, onde esse ganho transversal, essa abertura é maior na região anterior em relação à região posterior, tá? E aí vamos aqui para o caso 2. O caso 2 também realizado na nossa UFC de Sobral, certo? Um apoio de um paciente em dentição mista. Então, foi feito aqui um apoio na região de bandas dos molares, primeiros molares permanentes, né? E essa extensão ali para frente até chegar nos caninos, tá certo? Essa é a radiografia inicial, também com a sutura fechadinha. Imediatamente após a finalização das ativações, o diastema ali intericisivo presente também, perceba a correção transversal, né, o arco já com outro aspecto, né, mais largo, vai começando a criar espaço para a nossa dentição permanente, né? A gente vai trabalhar essa discrepância de modelo aqui usando espaço livre de Nance para tentar proporcionar um ajuste desses dentes, tá? E olha só, imediatamente após a ativação, perceba a sutura, como eu falei, o aspecto da abertura da sutura e sempre maior na região anterior em relação à posterior, certo? Ficando bem nítido aqui, tá? Controle de caso de 3 meses, sem colocar aparelho nenhum, as próprias fibras transeptais estão trazendo esses dentes, ele fecha esse diastema aí sozinho, sem colocar bracket, sem nada, e os dentes vão se arrumando no espaço que está. Qual é a logística do tratamento? Romper essa sutura através de aplicação de forças pesadas. Então, se aplica força pesada, com a aplicação dessa força pesada, ocorre um rompimento na região da sutura, rompe e fica esse vão sem osso lá, e vai ser estimulado a formar osso nessa região. Por isso que esse aparelho deve ficar passivo, ou seja, em posição de 3 a 6 meses, para possibilitar a formação óssea, para então se realizar a remoção desse aparelho, já com aquele nova dimensão transversal estável, certo? Aí isso foi fechado com resina, acompanhamento aí de 3 meses, e a sutura já fechadinha aí com 3 meses, certo? 3 meses é um período bem razoável para se conseguir já esse nível de ossificação na região, certo? Então, essas imagens são interessantes, para a gente comparar o inicial, o imediato após ativações, com rompimento, e a sutura após 3 meses da ativação, certo? Do travamento do parafuso expansor. Então, a gente vinha falando que essas expansões, elas são... existe a necessidade de se fazer uma sobrecorreção, porque há, sim, um componente de inclinação dentária. Para minimizar esse componente de inclinação dentária, tem se utilizado muita ancoragem esquelética para realizar o apoio dessas disjunções, né? E com essa ancoragem esquelética, inclusive esses disjuntores podem nem ter apoio em dente, é só o parafuso apoiado só o parafuso expansor apoiado no dispositivo de ancoragem temporária, ou seja, no mini implante, tá?
Esse é um exemplo de um disjuntor com ancoragem esquelética, onde é feita a instalação dos mini implantes, a moldagem de transferência, a confecção de disjuntor, para que se consiga uma disjunção bem significativa, com o mínimo possível de componente esquelético. Tá? Aqui são os helicóides que encaixam na posição exata do parafuso expansor, do dispositivo de ancoragem temporária, e aí está ilustrado também o parafuso expansor que vai ser ativado para realizar o ganho transversal. Tá? Vamos ver aqui um casinho clínico. Principalmente, inicialmente, esses mini implantes são instalados na região do palato. Para isso, a gente consegue, a gente avalia o tamanho desse mini implante a ser instalado, ou numa radiografia ou numa tomografia, idealmente, a gente conseguir perceber bem a extensão de osso disponível, faz a aplicação, a instalação, normalmente ele após a terceira ruga, tá? Então faz essa instalação com ele inclinado, em 45 graus em relação ao plano oclusal, e a partir dessa instalação é feita uma moldagem, se utiliza outros mini implantes de igual características, tamanho da cabeça, posição, posiciona na marquinha que ficou na moldagem, para fazer a moldagem de transferência, ou seja, baseado nisso, eu seleciono a banda e posiciono o mini implante, né? Então eu vou fazer uma moldagem de transferência, onde eu vou ter um modelo nessa situação com as bandas na posição correta e o mini implante reproduzindo tal qual está na boca do paciente, né? Com base nesse modelo, aqui é que eu vou confeccionar o disjuntor, né? Então, se confecciona o disjuntor apoiado, né, com esses helicóides para apoiar nos mini implantes, é cimentado no paciente e realizada a ativação com o protocolo convencional, né? Essa paciente, por exemplo, ela tinha aqui um canino descido, o dente 53, que estava retido, né, retenção prolongada, porque o permanente estava impactado lá em cima. Então, aqui foi feita a instalação, perceba logo após a ativação o tamanho do diastema interincisivo, ao tanto que o parafuso foi expandido, foi ativado, então se expandiu bastante o arco, né, inicial e logo após a ativação, certo? E aí, o dado clínico do rompimento da sutura, né, e do diastema interincisivos. Título de curiosidade, vocês estão vendo o bracket montado na arcada inferior, né? Qual o intuito disso? É que muitas vezes os pacientes com atresia maxilar, esses pacientes com atresia maxilar podem, se não houver o cruzamento posterior, efetivamente, essa atresia maxilar pode gerar um travamento na mandíbula. E os dentes da mandíbula, os dentes da arcada inferior, se apresentarem todos lingualizados, todo tombado para lingual. E aí, na hora de você fazer essa ativação da maxila, você precisa ter uma referência do quanto você efetivamente precisa ganhar. Com os dentes inferiores mal posicionados, isso fica pior de se estimar. Então, idealmente, você conseguindo posicionar bem os dentes inferiores antes de ter esse ganho transversal, você vai saber assim, opa, eu preciso ir até aqui efetivamente, sabendo que largura exatamente você precisa deixar a maxila para que haja uma proporção entre a tal tampa e a tal caixa lá que a gente falou no começo da nossa conversa, tá? Isso a gente falou, lógico que isso, a gente estava dando exemplo até agora com o paciente sem crescimento, onde eu conseguia instalar o aparelho, romper essa sutura, né, que ainda não estava totalmente fechada, e estimular o crescimento. Se esses pacientes já não tiverem mais crescimento em fase ativa, ou seja, se essa sutura estiver completamente fechada, a gente vai ter que se utilizar da expansão rápida de maxila assistida cirurgicamente. Ou seja, a gente precisa, do mesmo jeito que nos pacientes com crescimento, instalar um disjuntor, só que antes de fazer a ativação, de iniciar aquele protocolo de ativação desse disjuntor, a gente precisa que o cirurgião bucomaxilo rompa essas suturas e libere essa sutura para que possa ser ativada com o aparelhinho que a gente instalou, com o disjuntor que a gente instalou, tá? Nesses casos de dentição permanente, onde a gente vai fazer associado à expansão rápida de maxila assistida cirurgicamente, a gente dá preferência a bandar os 4 dentes, para ter uma estabilidade dimensional bem legal, para ter menos riscos de fratura e aproveitar ao máximo para fazer esse ganho transversal com segurança. Então aqui, bandado molares
primeiros molares permanentes e primeiros pré-molares. A paciente é operada, feita a sutura, feita a abertura da sutura, e aí iniciado o protocolo de ativação. O paciente aqui pré-cirúrgico, né, no ponto de ser operado, com o disjuntor posicionado, esse azulzinho, a título de curiosidade, é um produto que chama Ortobide, é um número com adição de resina, e um número resinoso, que foi inicialmente pensado para levante de mordida, mas que também funciona muito bem para cimentação de banda. Né? Apesar dele ele tem presa dupla, né? Assim, tanto ele é fotopolimerizável, como ele também tem um componente autopolimerizável, e você consegue colocar e com bom foto fazer uma boa polimerização, e ele segura muito bem ali, tá? Retém bem essas bandas, então sempre você quer uma garantia extra de que vai ficar tudo bem, é um bom produto para se utilizar, tá? Percebo aqui também que a gente incluiu as resinas como se fosse pró-oclusal em relação ao posicionamento do fio ali na região do pré-molar. Só uma segurança a mais para que esse aparelho não vá sacar durante a ativação, tá? Que é uma ilustração só da expansão do ato cirúrgico em si, né, do rompimento das suturas, da liberação das suturas. Quando esse aparelho é cimentado, que o cirurgião realiza o rompimento das suturas para a expansão cirúrgica, na hora que ele rompe, ele ativa o aparelho para testar se realmente está liberado, ele ativa bem, depois ele volta a fechar esse aparelho para mandar para o ortodontista para que ele inicie esse protocolo de ativação, como se fosse um paciente em crescimento. Tá? Ele não é ativado de uma vez na cirurgia e deixa ativo, não. Ele ativa só para garantir, abre todo para garantir que está liberado, fecha e manda para o ortodontista realizar a disjunção. Tá bom? Então, para ilustrar como é que isso é realizado, normalmente quando vai ser realizado a gente solicita radiografia periapical da região dos incisivos, né, para a gente acompanhar bem essa sutura, e oclusal superior, tá? Paciente após 10 dias de ativação, né? Então eu já vi o diastema ali interincisivo. Perceba que o parafuso bem expandido também, tá? Aí nessa imagem dá para a gente perceber bem a sutura ainda ali, né? E o diastema interincisivo, a gente definindo o quanto ia ativar para ter ganho transversal. Nessa radiografia periapical, a gente já percebe o rompimento da sutura entre os dois incisivos, né? Lembrando que ele é sempre maior nessa região anterior do que na posterior. E na oclusal também, né? Na oclusal, a gente percebe a sutura bem rompida, para o aparelho bem ativado, a sutura rompida ali, né? Com aquele triângulo, né? Com a base direcionada para os incisivos lá, e o ápice para a região posterior, tá? Como está ilustrado aí, destacado na imagem. Certo? E para finalizar, eu vou mostrar para vocês só um caso diferente, né, que é um caso atípico, um caso de um paciente com extrema atresia maxilar, né, e associado a múltiplas perdas. Né? Esse paciente que já chegou desse jeito, com esse fio, então com muita exposição radicular, muitas perdas, com desafios extras. Então, assim, são casos como esse, onde, por exemplo, se pensar em disjuntores convencionais com ancoragem dentária, né, tipo RAS ou IRAX, não se aplica, né? Você não tem um bom apoio posterior. Então, aqui, disjuntores com ancoragem esquelética, como o MARP, por exemplo, esses que se utilizam de mini implante para apoiar no palato, são a única solução, tá? Esse caso que ainda está em tratamento, eu coloquei só para ilustrar, para a gente entender o quão diversificado podem ser esses casos e qual o tamanho do desafio. Né? Então, pensando no geral, no que nós conversamos hoje, a gente pode perceber o quão importante é o diagnóstico correto dessa maloclusão, para que a gente possa ter segurança se a gente está diante de uma mordida cruzada funcional, dentária, esquelética, porque esse diagnóstico correto, identificando os fatores etiológicos, vai ser fundamental para definir como intervir. Né? A magnitude do caso também, esses casos apresentam magnitudes bem variadas,
né? E a idade do paciente vai ser um fator decisivo para a gente definir esse tratamento. Ou seja, se esse paciente está em crescimento, é um paciente com potencial de crescimento ou não? Posso pensar em disjunção, posso pensar em expansão, em estímulo de crescimento transversal, né? Esse paciente apresenta uma boa higienização, esse paciente é colaborador, eu devo pensar em aparelho, por exemplo, em um expansor de máquina Mara, ao invés de uma placa expansora removível, porque é um paciente vertical, é um paciente de boa colaboração, é um paciente de boa higienização. Então, tudo isso vai interferir na minha terapêutica selecionada. Eu vou ter que considerar vários fatores para definir que aparelho eu vou utilizar, em que protocolo de ativação, né? O importante disso tudo é a gente entender que diagnosticar isso precocemente vai fazer com que eu amplie o leque de possibilidades desse paciente. Porque muitas vezes essa maloclusão que lá na dentição do tecido era funcional, ela vai se tornar dentária, depois esquelética, né? Uma maloclusão que era só de um dentinho vai se tornar uma atresia de crescimento dental-alveolar, que depois vai gerar uma assimetria de crescimento esquelético. E aí, sempre que a gente puder resolver esse problema em fase mais precoce, né, o tratamento vai ficar mais simples, o tratamento vai ficar mais acessível, né? Eu vou conseguir ofertar esse tratamento a uma parcela maior da população, tá? Então, mesmo para quem não for estar na clínica de ortodontia, né, não tiver o interesse de realizar uma especialização em ortodontia propriamente dita, esse diagnóstico, esse conhecimento é fundamental para o dentista clínico, para que possa perceber que há um problema, que há uma oclusão e direcionar no momento oportuno para o tratamento mais precoce possível para minimizar essas sequelas. Tá bom? Foi um prazer grande estar com vocês. Até a próxima oportunidade. Um abraço a todos.